Saudações, então sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca das bases. Portanto, o tema de hoje, bases. Bom, as bases também podem ser chamadas de hidróxidos. Então, podemos dizer que são bases ou hidróxidos. Bom, na aula de hoje nós iremos falar acerca da definição de base segundo Arrhenius. Então, o que diz Arrhenius a respeito das bases? Simples. Nós temos aqui a definição que diz o seguinte: base é toda substância que em solução aquosa origina íons hidroxilo, que são os íons OH-. Então, esta seria a definição de base segundo Arrhenius. Base é toda substância que em solução aquosa origina íons hidroxilo, que são os íons OH-. Então, vamos destacar aqui esta parte, solução aquosa. Bom, nós já discutimos este conceito quando falamos do conceito de ácido segundo Arrhenius. Então, uma solução aquosa é aquela solução em que o solvente é a água. Quando nós pegamos uma substância e dissolvemos na água, então a solução resultante nós chamamos de solução aquosa, pois o solvente é a água. Então, de acordo com Arrhenius, qualquer substância que ao ser dissolvida em água, logicamente vai formar uma solução aquosa. É por isso que ele diz que é toda substância que é solução aquosa. Então, qualquer substância que ao ser colocada na água vai libertar aqui íons hidroxilo, que são os íons OH-. Então, de acordo com Arrhenius, então, essa substância é uma base. Então, a base é toda substância que, ao ser dissolvida na água, produz íons hidroxilo, que são os íons OH-. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Este aqui, hoje podemos ter. Este, podemos ter. Este, podemos ter. Este aqui. Então, de acordo com Arrhenius, quando uma base é colocada em água, então vamos colocar em água. Vamos preparar uma solução aquosa. Então, toda substância aqui em solução aquosa, ou seja, que quando é dissolvida na água, então, se for uma base, deve produzir íons hidroxilo, de acordo com quem? Com Arrhenius. Então, notamos que essas substâncias aqui têm de fato o grupo OH. Então, de acordo com Arrhenius, quando uma substância que é base, que é colocada na água, deve libertar, deve produzir esses íons. Então, em cada substância aqui, vamos retirar aqui o grupo OH-. Então, desta substância, quando eu tiro aqui, o OH- ficou sódio. Então, vamos ter aqui o sódio e o próprio OH- que eu retirei. Aqui, tiro o grupo OH, então fica o bário. Então, vamos ter aqui o bário mais o OH-. Aqui, tiro isso aqui, fica papel mais OH-. Aqui também, vamos ter o chumbo mais OH-. Então, é questão sobre essas equações. Tenho aqui um sódio, um oxigênio, um hidrogênio, certa equação. Um bar, simples. Tenho aqui estes dois, multiplicam um do oxigênio, então tenho dois oxigênios, tenho dois hidrogênios. Então, para acertar aqui, coloco um 2. Aqui tenho 3 grupos OH, aqui só tenho um grupo, então coloco um 3. Aqui tenho 4, aqui só coloco um 4. Então, já temos as equações devidamente acertadas. Então, vejam que são substâncias diferentes, mas em solução aquosa, ou seja, quando são dissolvidas na água, tendem a produzir o íon OH-, o íon hidroxilo. Então, essas substâncias aqui, de acordo com Arrhenius, são bases, pois toda base em solução aquosa produz íons OH-. Então, temos aqui as bases de Arrhenius, pois tem em comum o grupo OH-. O grupo OH- é o responsável pelas propriedades básicas das substâncias, de acordo com a definição de base de Arrhenius. Mas voltamos já ao tão simples aqui. Temos aqui os reagentes e os produtos. Nos reagentes, notamos que as substâncias não têm carga elétrica, são eletricamente neutras. Mas no lado dos produtos, nós temos espécies que têm carga elétrica.
Então, temos que garantir que tanto nos reagentes, assim como nos produtos, não haja carga elétrica. Como é que nós vamos fazer isso? Temos que neutralizar todas as cargas negativas. E o que neutraliza uma carga negativa é uma carga positiva. Então, quando se escreve aqui menos, na verdade é porque temos aqui um menos, mas já tem um. Então, não se coloca, não se deixa apenas no sinal. Então, aqui temos um menos, na verdade. Então, se temos uma carga negativa, quantas cargas positivas eu preciso para que, ao somar com esta carga negativa, o resultado dê zero? Então, conclusão, só pode ser uma carga positiva. Então, coloco mais ali. Aqui, este 2 multiplica-se com 1, isto aqui. Então, tenho duas cargas negativas. Para anular duas cargas negativas, preciso de duas cargas positivas. Aqui tenho 3 negativas, então para anular as 3 positivas. Aqui, 4 positivas. Então, essas aqui são as equações de dissociação das bases. Então, de acordo com Arrhenius, quando as bases são adicionadas em água, quando nós temos uma solução aquosa de uma base, então essa base dissocia-se, gerando, sobretudo, o íon OH-. Então, este íon é comum em qualquer solução básica, então ele é o responsável pelas propriedades básicas. Então, estas equações escritas desta maneira, nós chamamos de equações de dissociação das bases. Temos aqui as equações de dissociação das bases. Se vocês forem anotar aqui muito bem, irão perceber que a carga que aparece aqui com sinal positivo é justamente o valor que aparece aqui junto do grupo OH. Então, este 4 aqui é na verdade a carga deste aqui. Este 3 é a carga deste. Este 2 é a carga deste aqui. Aqui não aparece nada, temos o 1 que é a carga do sólido. Então, quando eu escrevo uma equação de dissociação é uma separação entre íons neste caso. Então, eu separo os íons. Então, eu tenho que devolver as cargas aos seus donos. Se este 4, isto aqui é a carga deste aqui, quando eu separo os íons, então ele volta com a sua carga. Por isso, para escrever a equação de dissociação, basta pegar o valor deste aqui e colocar aqui no metal em geral com carga positiva. Então, nós temos isto aqui. Então, uma equação deste tipo, nós chamamos de equação de dissociação. Então, nós podemos partir dos íons e chegar à fórmula química. Por exemplo, se eu tiver aqui o Cr mais 3 e o grupo OH-, eu quiser saber a fórmula química, eu já sei que aqui tem um. Então, um daqui vai passar para o crômio. Agora, este 3 do crômio aqui vai passar para todo o grupo OH-. Então, no final, vamos ter o quê? Cr1, que não se escreve, entre parênteses OH, e o 3 do crômio passa para aqui. Então, quando eu separo já os íons, então cada carga volta para o seu domo. Então, é assim que nós podemos fazer. Então, em termos gerais, podemos dizer que a fórmula geral, neste caso, das bases, qual é a fórmula geral das bases? Simples. Vamos ter sempre, no geral, um metal. Então, vamos ter aqui um metal que eu chamar E. E tem sempre uma carga positiva que eu chamo de N, que se liga sempre ao grupo OH-. Tem esta carga aqui, eu vou escrever assim, ou posso deixar na verdade assim. Então, esta carga passa para todo o grupo OH- e este 1 passa por aqui. Então, vamos ter sempre um E, aqui vamos colocar não se escreve, entre parênteses, OH e N. Então, este N é a carga ou a valência ou o NOx do elemento. Então, esta seria a fórmula geral, neste caso, das bases. Bom, entendido isto aqui, podemos agora falar acerca da classificação das bases. Como é que nós podemos classificar o quê? As bases. Simples, nós temos aqui este primeiro critério, quanto ao número de grupos OH. Então, nós vamos olhar para a fórmula química da base e vamos procurar saber quantos grupos OH nós temos. Então, em função do número de grupos OH, nós devemos classificar os diferentes, neste caso, as diferentes bases. Então, vamos classificar as diferentes bases ou então os diferentes hidróxidos. Nós também chamamos de bases ou hidróxidos também.
Então, podemos dizer que são bases ou hidróxidos. Então, neste caso, em função do número de grupos OH, nós vamos ter monobases que têm apenas um único grupo OH. Então, monobases têm apenas um único grupo OH. Então, temos aqui exemplos de monobases. Então, temos aqui um grupo OH, um grupo OH, um grupo OH. Então, temos monobases. Então, quando tivermos dois grupos OH, então temos as chamadas dibases. Dibases têm dois grupos OH. Então, dibases têm dois grupos OH. Neste caso, nós temos esta espécie ou esta substância que tem dois grupos OH. Temos aqui dois grupos OH. Então, significa que na prática é uma dibase. Aqui também, dois grupos OH é uma dibase. Dois grupos OH é uma dibase. Então, sempre que nós tivermos dois grupos OH, então temos uma dibase. Aqui, nós temos as tribases. Tribase de três grupos OH. Então, temos três grupos OH. Tribase, temos aqui três grupos OH, é uma tribase. Três grupos OH é uma tribase. Três grupos OH é uma tribase. Então, quando temos três grupos OH, então temos uma tribase. E tetrabases têm quatro grupos OH. Temos também as tetrabases que têm quatro grupos OH. Aqui temos quatro grupos OH, é uma tetrabase. Quatro grupos OH é uma tetrabase. Então, em função do número de grupos OH, nós podemos ter monobases que têm um único grupo OH, dibases que têm dois grupos OH, tribases que têm três grupos OH e temos as tetrabases que têm quatro grupos OH. Então, é assim que nós podemos classificar em função do número de grupos OH. E temos também o critério da solubilidade. Quanto à solubilidade, como é que nós podemos classificar, neste caso, as bases? Simples, nós vamos ter as chamadas bases solúveis. As bases solúveis são aquelas que, quando são adicionadas na água, praticamente dissolvem-se completamente. Então, dissolvem-se por completo quando são adicionadas na água. Então, essas bases nós chamamos de bases solúveis. Então, as bases solúveis, no geral, são as bases dos elementos do primeiro grupo A da tabela periódica. Os elementos do primeiro grupo A são esses que nós chamamos de metais alcalinos. Então, as bases dos metais alcalinos são as únicas bases, no geral, que são solúveis em água. Então, nós temos aqui esta base. O sódio é um metal alcalino, então esta base é um metal alcalino, é uma base solúvel, esta é solúvel. Então, temos aqui exemplos de bases de metais alcalinos aqui. Aqui é uma exceção. Esta base aqui não é de nenhum metal alcalino, mas também é uma base solúvel. É uma exceção. No geral, as bases dos metais alcalinos aqui são solúveis, mas temos uma exceção que é desta base, que nem tem nem sequer o metal na sua composição, então esta base também é solúvel. É por isso que nós colocamos aqui. Não é necessariamente aqui uma base de metal alcalino, mas é solúvel também e nós já colocamos aqui. Temos também as bases pouco solúveis. São aquelas que, quando são adicionadas na água, dissolvem-se parcialmente. Dissolvem-se um pouco, não na totalidade. Então são bases pouco solúveis. Bases pouco solúveis, no geral, as bases pouco solúveis são as bases dos elementos do segundo grupo A da tabela periódica. Os elementos do segundo grupo A nós chamamos de metais alcalinos terosos. Metais alcalinos terosos. Então, as bases dos metais alcalinos terosos, que são os elementos do segundo grupo A da tabela periódica, então essas bases são pouco solúveis. Então, neste caso aqui, temos aqui o exemplo do hidróxido de magnésio, aqui o hidróxido de cálcio, também está bem bonito aqui. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, então, são bases de elementos do segundo grupo. O magnésio, o cálcio, o bário e por aí vai. São elementos, neste caso, do segundo grupo A da tabela periódica. São metais alcalinos terosos. Então, as bases de metais alcalinos terosos são um pouco solúveis. Quando são adicionadas na água, dissolvem-se um pouco. Então, nós chamamos dessas bases de pouco solúveis. E temos as bases insolúveis. Então, fora das bases de metais alcalinos e dos metais alcalinos terosos, as demais bases são todas insolúveis.
Ou seja, quando são adicionados na água, uma pequena quantidade é que se dissolve, de tal modo que nós consideramos que não se dissolve. Então, se dissolve muitíssimo pouco. Então, por causa dessa baixa solubilidade, então nós consideramos como sendo bases insolúveis que não se dissolvem na água. Então, eu só coloquei 2 exemplos, mas fora desses 2 grupos aqui, os solúveis e pouco solúveis, as demais bases são insolúveis. Por exemplo, todas que nós temos aqui são insolúveis, essas aqui são insolúveis, esta aqui é insolúvel, esta é insolúvel, esta aqui é do metal alcalino terroso, então é pouco solúvel. Essas aqui são, no geral, aqui são bases solúveis, mas esta aqui é insolúvel. Então, as demais bases, que não sejam dos metais alcalinos e nem dos metais alcalinos terrosos, são bases insolúveis. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca, neste caso, das bases ou hidróxidos. E esta feita nós estamos aqui para falar acerca da nomenclatura das bases. Portanto, o tema de hoje, nomenclatura das bases. Bom, na aula de hoje, na realidade, nós iremos aprender como nós podemos dar nome às bases. Por isso, queremos falar acerca da nomenclatura das bases. Bom, neste caso aqui, vamos considerar 2 situações. Então, nós temos aqui a primeira situação, em que nós vamos ter elementos que têm apenas uma única valência, e aqui a segunda situação, quando nós temos elementos que têm mais de uma valência ou então mais de um NOx. Então, sempre que nós tivermos elementos que têm uma única valência ou um único NOx, a regra que nós devemos utilizar para dar nome às bases vai ser esta aqui. Vamos ter aqui a palavra hidróxido, mais a preposição de, mais nome do elemento. Então, a regra a aplicar vai ser justamente esta aqui. Então, vamos aplicar esta regra aqui. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente vamos colocar aqui a palavra hidróxido, de seguida a preposição de, e por fim o nome do elemento que estará ligado ao grupo OH. Então, esta vai ser a regra que nós iremos utilizar. Então, vamos considerar aqui alguns exemplos em que o elemento formador da base tem apenas uma única valência ou apenas um NOx. Então, temos aqui esta base, esta base, esta base, temos esta base, temos esta base, o que mais? Então, temos aqui estas bases aqui. Então, cada um dos elementos que nós temos aqui, que está ligado ao grupo OH, tem uma única valência, tem apenas um único estado de oxidação. Então, nesses casos aqui, para dar nome, é só aplicar esta regra. Escrever a palavra hidróxido, de seguida a preposição de, e por fim o nome do elemento estará ligado, neste caso, ao grupo OH. Então, nós temos aqui esta base. Temos o sódio ligado ao grupo OH. Então, de acordo com a regra, o nome, qual é que seria? Sim, escrever a palavra hidróxido. Então, fica hidróxido. A preposição de. O nome do elemento ligado ao grupo OH é o sódio. Então, fica hidróxido de sódio. Aqui temos o potássio ligado ao grupo OH. Então, como é que nós vamos dar o nome? Primeira palavra, hidróxido. A preposição de, e o nome do elemento ligado ao grupo OH, potássio. Hidróxido de potássio. Então, hidróxido de potássio. Aqui temos já prata, ok? Esse liga ao grupo OH. Então, qual é o nome? Hidróxido de, nome do elemento ligado ao grupo OH, prata. Hidróxido de prata. Aqui temos o alumínio ligado ao grupo OH. Então fica hidróxido, preposição
de nome do elemento alumínio. Então, hidróxido de alumínio. Então, temos ali o hidróxido de alumínio. Temos este aqui. Temos o zinco ligado ao grupo H. Então, o nome da base fica hidróxido de... o nome do elemento aqui qual é? É o zinco, neste caso. Temos o zinco ligado ao grupo H. Então, o nome da base qual é? Temos aqui o elemento zinco. Então, hidróxido de zinco. Temos esta base também. Temos aqui o magnésio ligado ao grupo H. Então, fica hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Temos aqui o cálcio ligado ao grupo H. Então, o nome da base, primeiro, a palavra hidróxido. Hidróxido de... temos o cálcio, né? Cálcio. E aqui temos o bário ligado ao grupo H. Então, o nome da base fica hidróxido de bário. Então, veja que é simples, dá o nome às bases e o elemento formador da base tem uma única valência. Simplesmente você escreve a palavra hidróxido, neste caso a preposição de e o nome do elemento ligado ao grupo H. Então, temos aqui alguns exemplos concretos de bases e os seus respectivos nomes. E aqui nós vamos considerar aqueles elementos que têm mais de uma valência, que têm mais de um estado de oxidação, que têm mais de um NOx. Então, aqui vamos aplicar basicamente duas regras. Vamos aplicar uma primeira regra que diz o quê? Vamos escrever a palavra hidróxido, a preposição de, mais nome do elemento, e no final do nome, entre parênteses, vamos colocar o que é a valência. Ou então, NOx do que é? Do elemento. NOx do elemento. Ou a carga do elemento, neste caso, mesma coisa. E uma segunda regra que nós vamos aplicar é esta. Vamos colocar a palavra hidróxido mais nome do elemento e a terminação pode vir a ser ico ou pode vir a ser osso. Vai ser ico se tiver maior NOx ou maior valência, e aqui menor NOx ou menor valência. Então, nós vamos aplicar essas duas regras aqui para dar nome às bases, em que o elemento que forma a base tem mais de uma valência. Então, podemos aplicar essas duas regras aqui. Então, vamos ver aqui exemplos práticos. Temos aqui o que mais? Temos aqui temos basicamente esses exemplos, são alguns exemplos, né, que nós estamos a citar aqui. Então, vejam que aqui temos, por exemplo, neste caso, essas duas bases que são formadas pelo mesmo elemento, que neste caso é o ferro. Mas aqui, nessas duas bases, o ferro tem NOx diferentes, tem valências diferentes. Conforme nós vimos na aula introdutória sobre as bases, o número que aparece aqui, na verdade, é a carga deste aqui. Então, este número que aparece aqui junto do grupo OH é a carga do metal. Então, estamos a querer dizer que neste caso aqui, o que é que nós temos? Este 2, se a carga deste aqui automaticamente é a valência deste metal, é o seu NOx também. Então, aqui o ferro tem NOx mais 2 e aqui tem NOx mais 3. Então, vejam aqui que temos um mesmo elemento, mas que tem mais de uma valência e tem mais de um NOx. Então, para diferenciar o nome das bases, temos que, segundo a primeira regra, no final do nome, vamos colocar a valência no final do nome. Aqui também temos uma situação bem similar. O cobre, aqui tem NOx que é mais 2. Este 2 é a carga do cobre, automaticamente o seu
o NOx? Tem carga mais 2, enquanto que aqui tem mais 1. Então vejam que o mesmo elemento forma duas bases diferentes. Então, se são bases diferentes, não podem ter o mesmo nome. Nós temos que diferenciar o nome colocando a valência do metade no final do nome. Então, nós vamos aplicar essas duas regras aqui. Então, neste caso aqui, de acordo com a primeira regra, o nome ficaria o quê? Simples. Primeiro a palavra hidróxido, então vai ficar hidróxido. Nome do elemento, mas antes preposição de. Nome do elemento é ferro. Então vejam aqui, ferro. Espera lá. Depois temos aqui também, mesma coisa, hidróxido de ferro. Então, são a mesma base? Não, são bases diferentes. Aqui temos 2, aqui temos 3. Então, se são bases diferentes, não podem ter o mesmo nome. Então, o que diferencia o nome que é, vai ser a valência que nós vamos colocar entre parênteses. A valência é colocada sempre em números romanos. Então, a valência aqui é 2, ou o NOx é 2. Então, aqui vamos colocar 2. Então, este aqui é o hidróxido de ferro, 2. Este aqui é a valência 3. Então, vai ser hidróxido de ferro 3. Então vejam aqui, o que diferencia os nomes aqui é apenas a valência que se coloca no final do nome. Se a valência não fosse colocada, teremos hidróxido de ferro, mas são substâncias diferentes, não podem ter o mesmo nome. Então, de acordo com a primeira regra, esta seria a nomenclatura dessas bases. E temos também aqui quase que a mesmíssima situação. Temos aqui o que? De acordo com a primeira regra, hidróxido de cobre. Aqui também vamos hidróxido de cobre. Não são a mesma substância, então não podem ter o mesmo nome. Então, para diferenciar, no final vamos colocar o que? Entre parênteses e enumeração romano a valência, ou então o NOx. Temos aqui valência 2, o NOx mais 2. Então, aqui hidróxido de cobre 2. E aqui hidróxido de cobre 1. Então, vejam que a diferença está apenas no NOx, ou na valência que se coloca no final do nome. Então, é assim como nós podemos dar nome às bases, obedecendo esta primeira regra que nós temos aqui. E se nós quisermos aplicar esta segunda regra aqui, qual é que seria o nome? Eu irei colocar o segundo nome depois, neste caso, desta barra, desta linha aqui. Então, neste caso aqui e neste caso temos o mesmo elemento que forma duas bases diferentes, mas notamos que aqui o ferro tem o maior NOx ou a maior valência e aqui o ferro tem a menor valência ou o menor NOx. Então, de acordo com esta regra aqui, primeiro vamos colocar a palavra hidróxido, o nome do elemento e a terminação pode ser ico se o elemento tiver maior NOx. E vai ser uso se o elemento tiver menor NOx. Então, vamos aplicar esta regra. Então, neste caso aqui, o ferro tem NOx mais 2, que é menor que o ferro com NOx mais 3. Então, aqui a terminação vai ser uso e aqui deve ser ico. Então, aqui vai ficar o quê? Primeiro, hidróxido. Nome do elemento qual é? É ferro. Então, ferro mais a terminação uso. Ferroso. Então, uso por causa do menor NOx. Então, este aqui é o nome, hidróxido ferroso. Então, o nome desta base pode ser hidróxido de ferro 2 ou então hidróxido ferroso. Aqui, ferro com maior NOx, então a terminação tem que ser ico. Então, vai ficar hidróxido férrico. Terminação ico, pois o ferro tem maior valência, tem maior NOx. Então, hidróxido férrico. Temos aqui o caso do cobre. Mesmas coisas na prática. Então, hidróxido. Aqui, atenção. O nome do cobre nós vamos colocar meio que em latim. Então, vai ser neste caso, hidróxido, que tem maior NOx, aqui o cobre, aqui tem um menor. Então, a terminação vai ser ico aqui. E uso aqui. Então, neste caso vai ser hidróxido cúprico. Este é o nome. E aqui vamos ter o que?
hidróxido o quê? Hidróxido cuproso. Combinação osso. Então, basicamente, nós temos isto aqui. Também podemos usar aqui o caso do chumbo que forma essas duas bases. Então, aqui o óxido do chumbo é mais 2, aqui é mais 4. Então, usando esta primeira regra, seria o quê? Hidróxido de chumbo. Chumbo o quê? Óxido 2, covalência 2, hidróxido de chumbo 2. E aqui seria hidróxido de chumbo. Chumbo que é 4. Então, queríamos esses nomes. Agora, usando a segunda nomenclatura, aqui íamos ter o quê? Hidróxido. Então, tem menor NOx, aqui é o menor valência, então terminação osso. E aqui, eu. Então, aqui é ser hidróxido plumboso. Hidróxido plumboso. Aqui, hidróxido plumboso. Mais ou menos esses nomes bem estranhos. Então, hidróxido plumboso e púmbio. Plúmbio, é esse o nome. Plúmbio. Então, basicamente são esses nomes dessas bases. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca da nomenclatura das bases e até a próxima aula.